Olha, amigos, como nós anunciamos no bloco anterior, nós temos o prazer de estar aqui, então, com a presença em nossos estúdios da psicóloga itapajense, doutora Priscila Carvalho, ela que trabalha aqui no CREAS, em Itapajé, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Doutora Priscila, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, Maicon, pela oportunidade. É sempre um prazer retornar à Rádio Atitude para estar esclarecendo a população sobre o nosso trabalho, sobre os nossos serviços. Doutora Priscila, a nossa pauta do programa, estamos tratando sobre violência sexual. O Itapajé está em evidência no cenário estadual e até nacional por conta dos constantes casos de abusos sexuais que têm vitimado nossas crianças. E o motivo da nossa entrevista é para que possamos esclarecer aos pais, você que é pai, você que é mãe, você que me assiste agora aqui na TV Atitude, para que você possa ser até um fiscal, né, para ajudar os profissionais a identificar casos em que tenha havido ou que esteja havendo algum tipo de abuso sexual contra nossas crianças. Doutora, aí eu pergunto à senhora, em relação a casos para que sejam observados, que tipo de comportamento os pais devem ficar atentos para que identifique se aquela criança tenha sofrido ou esteja sofrendo algum tipo de abuso? Antes de entrar na pauta em si, eu gostaria de relatar que esse assunto ele tem nos mobilizado enquanto categoria profissional. Nós, psicólogos, hoje somos 7 atuantes aqui no município, tanto na rede pública quanto na rede privada, em diversos espaços. E, ultimamente, nós temos nos reunido para estar discutindo sobre essas questões. E, dentre várias questões que perpassam toda essa situação, uma que achamos pertinente estar falando a respeito, inclusive, e já procuramos, né, a Rádio Atitude para estarmos nos manifestando a esse respeito, em relação à orientação aos pais sobre a forma com que eles estão abordando esse assunto com as crianças, né? É muito compreensível, né, de fato, essa revolta, essa indignação por parte dos pais. A gente super entende, só que a maioria, alguns deles, têm manifestado comportamentos agressivos com relação a essa abordagem, né, aos filhos. Temos relatos, inclusive, de pais que, de uma forma agressiva mesmo, tentam fazer com que aquela criança fale se ela passou ou não pela situação de abuso. E a gente sabe que, enquanto adultos, enquanto sociedade em geral, nós temos o dever de zelar pela segurança física e psicológica dessas crianças. E é muito perigoso, porque se a criança tiver realmente passado por aquilo, falar a respeito daquilo é como reviver a situação de novo. Então, é tão doloroso quanto. E se ela não tiver passado, ela vai estar sofrendo também um outro tipo de violência, que é a violência psicológica, essa pressão toda, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bem enfático, quando ele diz que nós temos que zelar por essa saúde emocional das nossas crianças. Bom, então, neste caso, tentar, o pai ou a mãe, tentar descobrir que uma criança é ou foi vítima de algum tipo de abuso, tentar descobrir de forma pressionando essa criança a falar, é uma maneira completamente errada. Sim, com certeza. Inclusive, pode até enviesar, né, a questão das investigações. Porque se existe essa suspeita em torno dessa criança, a forma com que os pais introjetam, né, essas informações pode fazer com que isso altere a fala dessa criança. Então, doutor, aí eu lhe pergunto, de que forma os pais, você que me assiste agora, você que é pai, você que é mãe também, de que forma os pais devem iniciar uma conversa com uma criança para que ele possa adentrar neste assunto e tentar descobrir alguma coisa? Sim, existem formas bem mais sutis, né, de estar fazendo isso. Inclusive, eu costumo dizer que essa conversa, que esse diálogo, ele tem que ser anterior, né? O pai, ele precisa realmente conhecer o seu filho para que ele possa estar mais atento a qualquer alteração de comportamento, né? É muito complicado um pai que não vive que não conhece o filho. Realmente é muito complicado ele tá percebendo quando ocorre alguma alteração. Porque essa alteração, ela pode ser uma alteração nítida, mas ela pode também ser uma alteração bastante sutil. E falando de uma forma prática, né, colocando em termos práticos, essa criança, ela pode manifestar, inclusive, comportamentos opostos.
mais agressiva, outra já pode ser mais introspectiva, ficar ali fechada no seu mundinho. Então, vai depender de cada criança. Tem que prestar atenção também se ela não está querendo frequentar determinados espaços. Criança não está querendo ir para a escola. Por quê? Criança não está... Aí cabe o papel também dos professores, né, na escola. Tem crianças que não querem sair da escola, que não querem retornar ao ambiente familiar. Por quê? Né? Então, não apenas os pais, mas a sociedade em geral, ela tem essa proteção, esse dever protetivo em relação à criança. Então, todos nós temos que ter esse olhar atento a essas situações. Tem casos também de crianças que evitam estar ou ir à casa de algum familiar, algum parente? Sim, claro. Às vezes algum tio, né, o pai e a mãe, às vezes quer obrigar a criança. Vai na casa do vô, vai na casa da avó, e a criança diz que não quer. De maneira nenhuma. E você não tenta entender o porquê daquilo, né? Então, é importante ter esse olhar, até porque pode não ser uma situação de abuso sexual, mas pode ser uma outra situação que também requer a nossa atenção, que de alguma forma está causando um sofrimento à criança. E um sofrimento, ele é legítimo, né? Algumas pessoas costumam classificar os sofrimentos. Isso aqui é frescura, isso aqui é besteira. E não existe isso. Toda forma de sofrimento é legítima. Doutora, então, neste caso, como é um assunto muito delicado, de que forma os pais devem, que tipo de palavras devem ser colocadas para começar a tentar tirar daquela criança uma informação de um abuso? Pronto. Eu costumo dizer que o melhor caminho, aliás, o único caminho para se chegar a essas informações é a confiança, né? Para se chegar de uma forma pura, digamos assim, porque você pode até tentar puxar essa informação de uma forma mais incisiva e talvez ela até venha, mas ela vai deixar um dano, né? Um dano psicológico naquela criança. Então, é importante toda essa sutileza e os pais, eles têm que começar esse diálogo desde muito cedo. Não só sobre isso, mas sobre diversas questões, porque a criança ou o adolescente, ele vai se sentir mais à vontade para estar falando com a pessoa que ele confia. E aí que entra a dificuldade do nosso trabalho enquanto psicólogos, porque às vezes é exigido da nossa parte que a gente, no primeiro contato, já consiga essa informação, mas não é por aí. Existe todo um tempo para estar estabelecendo essa relação, esse vínculo de confiança com o paciente, com o usuário do serviço que a gente está atendendo. Perfeitamente. Bom, em relação a comportamento, existe algum tipo de diferenciação entre meninos ou meninas que são ou foram vítimas de algum tipo de abuso sexual ou qualquer outro abuso? Eles apresentam comportamentos diferentes? Diferenciação de gênero, né? Sim. Não. A diferenciação ela é mais humana mesmo, de temperamento, de personalidade, da forma com que aquela criança se desenvolveu naquele ambiente, naquele determinado contexto. É algo muito mais pessoal do que uma questão de gênero. Perfeitamente. Você que me assiste aqui pela TV Atitude, obrigado pela sua audiência. Compartilhe a nossa transmissão, que você vai estar ajudando outros pais, outras mães a ficarem mais atentos, a identificarem casos de abusos sexuais contra nossas crianças. Bom, você que me assiste agora, eu estou entrevistando hoje no programa em destaque a psicóloga itapajense, doutora Priscila Carvalho, ela que atua aqui no CREAS em Itapajé. Doutora Priscila, em caso de abuso identificado, como os pais devem reagir para ajudar os profissionais como vocês a tratar essas crianças? É extremamente importante que, em qualquer suspeita, imediatamente as instâncias responsáveis sejam comunicadas, né? Essa pessoa pode estar procurando a delegacia mais próxima, pode estar procurando o conselho tutelar, e ela pode, inclusive, se ela não quiser se identificar, ela pode estar ligando para o Disque 100, que é o número nacional de denúncias, né, em relação à exploração, ao abuso sexual infantil. Bom, no tocante a sequelas, doutora, para crianças que foram vítimas ou são vítimas, existem sequelas que ficam na vida dessa criança? Eu prefiro usar o termo possíveis sequelas, né? Porque quando você fala que haverão sequelas, é como se você estivesse limitando aquela criança. É um termo muito estigmatizante. Esses dias, por exemplo, eu ouvi uma pessoa comentando, ela produziu a seguinte fala:
de que uma criança que passa por uma situação dessa jamais terá uma vida. A criança morreu ali. Eu achei isso muito forte, muito pesado, muito limitante, né? Porque acaba matando todo o potencial que aquela criança tem de estar superando aquela situação. E é por isso que nós estamos aqui enquanto profissionais. Esse é o nosso papel, né? O nosso papel é fazer com que essa criança ela desenvolva um olhar diferenciado sobre tudo que ela passou, ela consiga elaborar tudo isso e se desenvolver de forma, na medida do possível, saudável, né? Vamos falar de termos práticos mais uma vez. Se essa criança ela não tiver esse acompanhamento, há uma possibilidade dela desenvolver dificuldades de relações interpessoais, de estabelecer vínculos de confiança, de se engajar em atividades produtivas, como trabalho, estudo, esse tipo de coisa. Mas, mais uma vez, vamos tentar não limitar, vamos tentar não generalizar essas questões, porque vai da forma... É algo muito pessoal e também da forma como aquela criança ela recebe um suporte em relação a isso, profissional, familiar. Então, mais uma vez reforçando, não é porque ela passou por isso que a vida dela acabou ali. Ela tem, sim, um potencial de superar essa situação de vulnerabilidade que ela passou. Ok. Bom, eu gostaria de agradecer pela participação, pela vinda aqui nos estúdios da Estúdio TV, a doutora Priscila Carvalho, psicóloga itapajense, que participou conosco do programa Em Destaque desta sexta-feira. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Espero contar com a sua presença em outros momentos, falando de outros temas para os nossos telespectadores e ouvintes também. Sim, é algo até desejável também da nossa parte, né? Esse reconhecimento de que nós temos realmente algo a contribuir com a nossa formação. Não só em relação a esse assunto, mas a vários outros assuntos que perpassam o cotidiano humano mesmo, né? Porque a gente sabe que nós, enquanto humanos, estamos sujeitos diariamente a diversos tipos de conflitos e situações que eu acredito que o psicólogo tenha muito a contribuir. Ok, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Eu vou para o intervalo, volto já trazendo mais informações do nosso Em Destaque desta sexta-feira. Fique ligado, eu volto já.